Tenho uma palavra pra você. Não desanime. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Já quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Me chamo Pastor Valci, eu estou aqui em Jacilândia, do Goiás, município Itapirapuã. E eu estou aqui numa obra excelente que o Senhor me chamou. E eu estou aqui trabalhando junto com os demais irmãos e irmãs, num propósito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que estamos trabalhando, eu quero estar apresentando para vocês hoje, a revista, louvado seja Deus, já estou com ela, como igualmente você também já está com ela, a revista do último trimestre de 2021, que promete muito, até o final dessa obra maravilhosa, desse estudo, louvado seja Deus. E eu consigo sempre dizer e confirmar, como muitos irmãos confirmam, que a escola bíblica é a melhor escola do mundo, porque aqui você aprende acerca do mundo físico, mas também você aprende acerca do mundo espiritual, que é muito importante, que só Deus que pode nos ensinar, nos fortalecer, nos abençoar. Eu já estou hoje aqui com ela aberta e nós estamos estudando já a lição de número 3, a Convenção de Saulo de Tarso. Mas já estivemos abordando a lição de número 1, que vai falar o mundo do Paulo e a origem. Aprendemos muitas coisas maravilhosas. E também já estudamos, louvado seja Deus, a lição de número 2, de Saulo de Tarso, o perseguidor. Também aprendemos o bastante. E agora estamos na lição de número 3, a Convenção de Saulo de Tarso. Alguns outros lugares com certeza já está na 5ª lição, mas nós estamos atrasados um pouco porque houve um previsto aqui no ministério, aqui na igreja, mas graças a Deus já alavancamos, continuaremos com as lições e o Senhor tem nos ensinado, empaquetado nossos corações com essa apenas 3 lições e ainda vem muito mais pela frente. Em nome de Jesus. Peço a você a tua compreensão, que você não feche esse áudio, Você não saia desse áudio, que ouça até o final. Se você crê em Jesus como teu Salvador, você pode ter certeza, verdadeiramente tu já recebeu do Espírito Santo e o Senhor vai falar tremendamente. Você ainda que não é cristão, fique por aqui também, louvado seja Deus, porque o Senhor também tem uma palavra impactante ao vosso coração. Eu tenho certeza que no final desse pequeno estudo, o Senhor de alguma forma vai estar falando com você, assim como ele falou com Paulo, com Saulo de Tarso, mudou sua vida, assim que ele falou com o pastor Valci também mudou sua vida, e também vai falar com você também, e ele vai mudar a sua vida. Então vamos lá, entrando já no texto áureo desta lição, aqui vai dizer assim a palavra do Senhor. E indo no caminho, aconteceu que, chegando-se perto de Damasco, subitamente cercou-se um resplendor de luz do céu, e caindo-se em terra ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você vai ver essa leitura que eu acabei de fazer em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4. Atos dos Apóstolos fica depois do último livro do evangélico do Novo Testamento, Louvado seja Deus. Depois de João, o João escreveu o evangélico, logo após é Atos dos Apóstolos, tá bom? Louvado seja Deus. A leitura de complementação da verdade prática diz assim: e a verdadeira conversão a Cristo leva-se em conta, o arrependimento e a fé em Jesus. É uma completa transformação no pensamento e na vontade e ação do homem, Muito bem, essa palavra vale muito a pena você, louvado seja Deus, comprometer, aleluia, glória a Deus, em seu coração, essa atitude maravilhosa, porque é impossível a pessoa ter um encontro com o Senhor, e ter uma mudança radical, assim como Paulo teve, sem antes ter fé e acreditar e crer em Jesus pelo ato de arrependimento,
Se você tem essa atitude, o Senhor vai mudar também a sua vida, assim como o Senhor mudou a vida de Paulo, mudou a vida do pastor Valzir, o pastor mudou a vida da minha família, e assim também o Senhor vai ser uma alegria, uma transformação redentora dentro da sua casa. Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe. Você que tem Bíblia, abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 9. Estaremos meditando na leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Primeiro versículo diz: E Saulo, respirando-se ainda, ameaçava a morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-se-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daqueles seita que eram homens ou que eram as mulheres, e conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E o caindo-se em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti reclamacidade contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe, Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convenha fazer. E os varões que iam-se com ele pararam espantados, ouvindo-se a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo-se os olhos, não via a ninguém. E o guiado pelas mãos conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Nós meditamos aí na leitura bíblica em classe, Você acompanhou na Bíblia, louvado seja Deus. Isso foi o acontecimento, que a própria palavra fala do encontro de Jesus com Saulo de Tarso, o perseguidor que perseguia a igreja do Senhor, porque não tinha conhecimento nem sabedoria, mas o Senhor fez dele douto, no espírito e na verdade. Ele tinha mais conhecimento prático do que conhecimento espiritual, e assim o Senhor, quando teve encontro com Paulo, ali tudo mudou. Assim como também você que está me ouvindo, se você abrir teu coração, ouvir o que está escrito em Apocalipse 3:20, que em tua porta o Senhor diz: vai e bate. E se você ouvir a voz de Jesus, abrir esta porta, o Senhor muda a tua história. O Senhor entra na tua casa, o Senhor entra na sua vida, muda toda a sua história, se transforma para uma nova criatura, assim como está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas são passadas e tudo que veio se fez novo. Então é muito importante você que está me ouvindo, ter esse encontro com Jesus. Agora entramos na introdução, louvado seja Deus. A introdução é a conversão de Saulo de Tarso. Indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo se tornou um dos mais celebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca de nosso Senhor. E no caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus o chamou à razão e o entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou iniciativa, por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento e fé.
Muito importante essa, louvado seja Deus, essa sensibilidade de entender imediatamente de quem está falando com você. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É muito importante você entender que tem um defensor pronto, né, para te instruir num excelente caminho. Assim como ele agiu em favor de Paulo, ele vai agir em favor de você. Se você é uma pessoa que almeja a verdade, uma pessoa que gosta de fazer o bem, significa que o Senhor quer ter um encontro com você. Não significa por você ser uma pessoa muito sábia, uma pessoa inteligente, significa que você já é uma pessoa convertida, uma pessoa de bom entendimento. Você precisa ter um encontro com Jesus, mas para isso precisa ter a sensibilidade de invocar o nome do Senhor e chamar a boa ação de Cristo a teu encontro, porque Ele tem e Ele vai mudar a sua vida. Assim como o Senhor mudou não só a vida de Paulo, mas transformou Paulo e fez Paulo um dos maiores defensores do evangélico. Por isso que vimos que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. O que mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, que significa que foi o mais sábio, porque significa que o mais que o Espírito Santo revelou. Porque Paulo se entregou de corpo e alma e o Senhor cumpriu o seu propósito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos entrar agora no primeiro tópico, louvado seja Deus. Primeiro tópico diz, a convenção de Saulo, a convenção de Saulo, um ato de graça de Deus, um ato da graça de Deus. Primeiro ponto, a conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, Lucas narra-se a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido-se pelo resplendor do céu, mais forte do que a luz do sol do meio-dia. O perseguidor da igreja caiu-se por terra e ficou cego, se pelo argumento racional, louvado seja Deus, Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado. A luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Essa ação poderosa do Senhor Jesus Cristo é muito importante nós ressaltar. Essa mesma luz poderosa que surgiu no caminho de Jerusalém para Damasco, cercando o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, louvado seja Deus, é a mesma que se deparou diante de João na ilha chamada Pátimo, quando ele foi tomado pelo Espírito. Se nós lemos observando e fazendo as observações dessa leitura, se está em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, aquela nova ação que o Senhor apareceu, também a João, e dizia que desta forma, no livro de Apocalipse, lá diz assim que tinha-se nas suas mãos direita as 7 estrelas, e quando ele viu aquela visão, aquela pessoa que ele viu diante dos olhos deles, na sua visão, João diz que ele tinha na sua mão 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, no seu rosto brilhava como o sol, na sua força, que se refere o mesmo, que saiu dessa luz poderosa que saiu diante de Paulo. E quando ele viu, ele caiu aonde? Os seus pés, como morto, mas porém ele pôs a mão sobre mim, diz João, a mão direita, dizendo: não teima, eu sou o primeiro e sou o último. E sou aquele que vive e estive morto, mas agora eis que eu estou vivo séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte e eu tenho também a chave do inferno. Então esse mesmo Jesus, louvado seja Deus, é quem apareceu, é que apareceu também Saulo de Tarso no caminho de Jerusalém para Damasco. Então esse mesmo Jesus é quem apareceu para João, é o mesmo que apareceu
para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E também é o mesmo que vai ter um encontro com você que está me ouvindo, né? E é o mesmo que vai te guiar, é o mesmo que vai te dar vida eterna, porque eu creio, é o mesmo que vai escrever teu nome no livro da vida. Crê nisso, tá, meu irmão? Crê nisso, minha irmã, crê nisso, jovem, e é hora de aprofundar muito sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo foi convertido porque teve um encontro com Jesus. Teve uma transformação porque encontrou com Jesus. Foi o maior defensor de Cristo no Novo Testamento porque teve encontro com Jesus. Assim você também, a sua vida vai mudar quando você ter um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso que nós estávamos lendo está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. E com a sua ideia para Damasco, né, olha só, com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha assim intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus Cristo. Mas foi surpreendido uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado, né? É isso aí, o Senhor teve uma experiência, um encontro com Paulo que jamais ele tinha passado por aquela experiência. E eu creio também que você vai chegar a ponto de você ter uma experiência com o Senhor como se você nunca teve. Por quê? Porque você nunca conheceu um homem maravilhoso, um Deus maravilhoso, né? Um ser maravilhoso, tanto Jesus como o teu Santo Espírito, que é o Espírito Santo, e por você nunca ter conhecido esse tipo, né, de Deus maravilhoso, essa pessoa que você necessita para a tua vida, você vai ser impactado, assim como Paulo foi impactado na sua caminhada. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo o seu próprio entendimento, o apóstolo Paulo, seu próprio testemunho, né? O perseguidor viu-se literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, do que despojou-se do seu ego, do seu arrogante, e nessa visão Saulo pôde compreender que Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, e a sua obra redentora do Calvário. Então, para nós ser desprezo de um pensamento errado, de uma vida errada, nós precisamos conhecer Jesus, né, para cair as escamas dos nossos olhos. Para nós venha ter uma nova experiência, uma visão verdadeira, você precisa de Jesus, meu amado. Você que está me ouvindo, você precisa de Jesus Cristo. Então essa lição promete muito na tua vida, tá? Profunda sobre esta lição. Nós não vamos estar fazendo toda a leitura aqui, né? Porque ficaria muito extenso, né? E o vídeo ficaria muito áudio, ficaria muito comprido, muito grande, tá? Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, né? Profunda na lição de número 3, né? Vê como a convenção de Paulo foi acontecido, né? O que o Senhor verdadeiramente, junto com o Espírito Santo, mudou a vida deste homem. E você precisa tomar atitude da mesma forma, a fé da mesma forma, para que o Senhor venha mudar a sua vida, para que você venha ser um novo homem, né? Assim como está escrito lá em Efésios, a partir do versículo 22 ao 24 de Efésios, você vai ver, né, o velho homem morrendo quando encontra com Jesus, e o novo homem nascendo também quando encontra com Jesus, tá? Quando nós encontramos com Jesus, a nossa velha natureza é sepultada e crucificada junto com as paixões e concupiscência, né? Como está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, a partir do versículo 22, né? Quando nós temos encontro com Jesus, né? O Espírito Santo transforma a nossa vida. Isso é muito importante você aprofundar nos conhecimentos do Senhor, porque o Espírito Santo quer revelar grandemente ao seu coração. Então essa leitura aqui, que nós lemos um pouquinho apenas da conversão de Saulo, você pode continuar lendo o segundo tópico, o terceiro tópico, com muita atenção, sem pressa, porque Jesus vai falar com você. Jesus vai transformar a sua vida.
Jesus vai mudar a sua história, assim como mudou a história do pastor Valci, né? O pastor Valci nunca estudou, só estudou pelo menos só o pré mesmo. Você lembra daquele estudo que as pessoas chamavam de pré, né? Aquele primeiro início, né, de uma pessoa numa escola que não sabe escrever nem o seu nome. Eu tô apenas o pastor foi dessa época, né? Um dos testemunhos do pastor Valci é esse, né? Nessa época eu sou do tempo da palmatória, né? Que quando a professora falava quanto que é 1 mais 1, se tu falasse 3, era 3 para uma autorada que tu levava. Né? Então eu era dessa época, né? Mas Jesus mudou minha vida, né? Jesus mudou minha vida, trouxe o estudo ao meu coração quando eu conheci, porque certamente uma pessoa muito sábio, né? Louvado seja Deus, falou para mim de um capítulo muito importante da palavra de Deus, né? Vale ressaltar, você que está me ouvindo, né, já abrir a Bíblia aí e ler lá que está escrito em Tiago, né, o Senhor escreveu ao coração do profeta, do servo de Deus Tiago, lá na sua epístola, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Né, quando o Senhor disse alguém precisa de sabedoria, necessita, claro, né, que todos nós necessitamos sim de uma sabedoria, porque se nós não tiver sabedoria, nós erramos, né? Nós não sabemos nem o caminho que nós andamos. Mas a verdadeira sabedoria está com quem? Está com o homem? Não, a verdadeira sabedoria divina está com Deus. E o Senhor diz em Tiago capítulo 5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Ele, né? Que a qual liberadamente ele tem e Ele dá para você. Já na parte A do versículo 6, ele diz, quando pedir sabedoria ao Senhor, não pede duvidando, pede com fé, porque o Senhor vai te dar desde que você pede com fé. Não aquela fé de dúvida, será que eu vou receber? Não, pede confiante, eu vou receber no nome de Jesus. Jesus vai revelar, Jesus vai entrar dentro do meu coração, vai transformar minha vida, Ele vai cravar toda a tua verdade no meu coração, assim como Davi diz, Senhor, crava tuas palavras no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Então, quanto nós temos uma visão sobressalente, um entendimento sobressalente, quando o Senhor transforma a nossa vida, quando Ele escreve a tua palavra ao nosso coração, né? E é tudo que nós precisamos, não é deste mundo, irmãos, vem do alto. Por isso que eu digo que eu sou testemunho de Deus, né? Na minha vida, o Espírito Santo mudou minha vida e eu se tornei um testemunho de Cristo Jesus, porque o que eu pedi do Senhor está escrito ainda em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 é um livro, Tiago é um livro muito maravilhoso, rico, importante, que você precisa aprofundar bastante nele, né? Também o versículo 16, que o Senhor diz assim, que nós não podemos ser enganados através daquela palavra, mas podemos compreender que toda sabedoria, todo bom dom desce lá do alto, né? Esses dom perfeito, né? Que não há tortura, nem soma de mudança alguma, mas é perfeito, é real, é fiel. Isso tudo que você precisa tem que ser do alto e tem que descer e pousar sobre vós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem tudo isso para te dar, só basta você abrir teu coração, teu entendimento, para se tornar uma pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas é passado, e tudo que se nasceu na sua vida foi novo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, que ouviram um pouquinho aí, né? Continua estudando a palavra, continua buscando Jesus. Jesus não faz exceção de pessoas, Jesus tem entendimento, Jesus tem o melhor para nós, né, para todos, né? O Senhor diz que a maior vontade dele é que todos os homens se salvem. Então vai para a palavra, chama o Espírito Santo para a sua vida e muda a sua vida em nome de Jesus. Esse foi o estudo de hoje, a experiência que nós temos um pouquinho diante do Senhor. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo em nome de Jesus.